igreja. Como estão vocês neste domingo, nesse início de semana lindo que o Senhor tem nos dado? Que dia lindo está fazendo esses dias. E nós temos aqui hoje um tempo perfeito para a gente adorar ao Senhor. Amém? Você que é pequeno, eu quero chamar até as crianças agora. Você que está com seus filhos aí, reúne a garotada e vamos louvar o Senhor, amém? Vamos adorar Ele. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós bendizemos o teu santo nome, porque tu tem nos dado vida. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos repetir isso? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso, Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti. Nós elevamos a Ti a nossa adoração, Senhor. Deixar o velho homem pra trás. E aquelas coisas de criança. E eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. E nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo o que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver o amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém me amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere o bom fruto pra que não haja luto. O amor é mútuo e preenche o nada com tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro.
Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo. Vou crescendo, Desenvolvendo amor em Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no Salmo 103. Salmo 103. Vamos ler esse salmo maravilhoso até o versículo 5. Quem está pronto aí, fala no chat, ok, estou pronto. Sim, amém. Vamos ler? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se não tiver uma pessoa do seu lado, fala para o seu próprio coração. Assim, ó, não esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus para você. Amém? Versículo 3, vamos ler juntos. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem coroa, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele, versículo 5, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade ou a sua juventude se renova como a da águia. Amém? Tá vendo? É bíblico a gente ser jovem para todo sempre, para sempre e para todo sempre, porque o Senhor nos renova. E nesse versículo eu queria chamar a nossa atenção para o versículo 4, onde diz assim: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. E o próximo diz: é Ele quem enche de bens a sua vida. É Deus quem tem te dado bens. É Ele quem te coroa de graça e de misericórdia. É Ele que te dá favor por onde você vai. É Ele que te faz ter simpatia das pessoas. É Ele quem faz chegar às suas mãos um trabalho que você consegue fazer. É Ele que te abençoa. É Ele que tem nos abençoado. Ele enche de bens. Ele nos farta com a sua bondade. E nessa hora nós vamos bendizer ao Senhor. Nós vamos bendizê-lo por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não só nas nossas vidas, em vidas que são motivo de gratidão para a gente, pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Amém? Todo ser que respire e louve ao Senhor. Então nós vamos nesse momento entregar a Deus nossas ofertas, nossos dízimos, como um ato de reconhecer e de devolver para Ele aquilo que veio dEle, aquilo que é mais do que suficiente, que Ele tem nos dado, mais do que suficiente. E enquanto você se prepara, nós vamos fazer uma oração.
de gratidão. Senhor, muito obrigada, porque Tu tens nos coroado de graça e de misericórdia. Tu tens nos redimido da cova. Tu tens nos dado saúde, Senhor. Tu tens nos livrado das doenças, tão certo quanto nos perdoado dos nossos pecados. Muito obrigada. A nossa vida é Tua, Jesus. Seja para sempre Teu o nosso coração. E nós reconhecemos o Senhor hoje. Paramos esse instante para Te reconhecer e para devolver a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado de maneira mais do que suficiente. Nós Te louvamos, Senhor. Te dizer, você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Continue chamando o nome dele. Percorra os seus dias chamando o nome dele. O nome dele é um óleo que cura. O nome dele é um óleo que também perfuma o ambiente. O nome dele dá vida a tudo que está morto. Nós chamamos o teu nome, Jesus. Aqui onde nós estamos, nesse lugar, em cada casa, em cada quarto, nós chamamos o nome de Jesus. Nós derramamos o nome de Jesus como um óleo que se espalha e que exala no ambiente a tua fragrância, Senhor. Tudo que tu és, Senhor. Continuar adorando o Senhor, aquele que tem nos chamado para adorar em toda e qualquer circunstância.
Guia-me, Jesus. Guia-me, Jesus. Guia-me pra onde a fé não tem fronteiras. Faz-me andar por sobre as águas, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra onde a fé não tem fronteiras, faz-me andar por sobre as águas, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra onde a fé não tem fronteiras, faz-me andar por sobre as águas, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Eu quero ir contigo, em fé, mais fé, e o teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, no teu abraço ficarei, pois eu sou teu. O teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, no teu abraço ficarei, pois eu sou teu, e tu és meu, eu sou teu, e tu és meu. Amém, Jesus.
Nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. E nós amamos a Jesus. E é muito prazeroso para a gente estar com Ele, estar com vocês também. Nosso muito obrigada por você estar nesse domingo com a gente aí. E nós vamos encerrar hoje o nosso jejum. Foram 21 dias. E nós estamos muito felizes porque você estava curtindo isso com a gente, estava desfrutando de dias incríveis, eu tenho certeza disso. E nós temos algumas pessoas que vão e desejam compartilhar como foi esses 21 dias. Eles vão ter alguns minutos aqui e depois eu te convido para a gente encerrar esse jejum com a ceia do Senhor, que representa a nova aliança. Eu queria chamar a Lari para vir aqui, a Larissa, depois o Ti, e depois eu volto para compartilhar um pouco mais também. Fica à vontade, linda. E vamos lá. Bom dia, igreja. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo durante esse tempo. É muito especial. Primeiro eu queria dizer que eu amo muito vocês, eu estou com muita saudade de estar aqui no templo com todo mundo juntinho. E esse tempo de jejum foi um tempo que o Senhor mexeu muito nas minhas emoções. O Senhor mexeu muito nas minhas emoções. Eu creio que não está sendo um tempo muito fácil para todo mundo, mas todos nós temos a esperança em Cristo. E eu queria dizer para vocês que eu estou aqui, se você precisar de alguém para ligar, para conversar, porque o que Deus falou muito comigo durante esse tempo é que nós somos um. Assim como Ele morreu por nós para que nós fôssemos um com Ele, um com o Pai, Ele também nos fez um corpo só. E Ele me lembrou muito a passagem de 1 Coríntios 6,15, que fala que nós somos um só corpo, e se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. E eu queria te lembrar isso, que nós somos um mesmo separados, mesmo distante fisicamente uns dos outros, sem poder estar aqui dando aqueles 10 mil tchauz, né, que ele falou, que a gente gosta de dar, sem poder abraçar, mas ainda somos um, ainda estamos perto, sabe? Ainda somos parte de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E Ele pagou um alto preço por você, porque você é importante, você tem valor, a sua vida é muito importante para Ele, sabe? As suas emoções são importantes para Ele, o que você sente. Ele com certeza quer que você viva uma vida plena, com emoções equilibradas. E por mais que esse tempo a gente esteja vivendo às vezes uma montanha-russa, eu pelo menos me sinto às vezes numa montanha-russa durante essa quarentena com as minhas emoções. Às vezes você acorda bem, às vezes você acorda mal. Mas ainda assim, mesmo durante essa tempestade, essa montanha-russa, Ele continua sendo o Senhor da minha vida, Ele continua sendo o cabeça da igreja, Ele continua sendo o Rei dos Reis, Ele continua sendo dono de todas as coisas. Ele está no meio da tempestade com você, e nós, o corpo de Cristo, também estamos com você. Então, se você está num momento difícil, você pode ligar para o seu discipulador, para os seus amigos aqui, para as suas pastoras. Pode ligar para mim, para a gente jogar uma conversa fora, ou simplesmente para desabafar, sabe? É importante a gente conversar, é importante a gente estar junto. Salmo 133 fala que ó quão bom e quão suave é os irmãos estarem em união. E realmente, mesmo fisicamente separados, nós estamos em união. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Parece que eu fiquei cortado aí, ó. E aí, igreja, tudo bem com vocês? Bom, o que o Senhor tem me falado nesses dias? Primeiro que não foi fácil fazer o jejum, não foi uma coisa tão assim, como eu posso dizer, não foi uma coisa simples de se fazer, mas foi uma coisa muito prazerosa. O primeiro jejum, eu até conversei com o Rodrigo, foi muito tranquilo, o jejum de carne. Para ele me mandou uma foto de assando legumes num churrasco, porque ele está fazendo uma dieta low carb aí, e foi bem difícil. O Senhor tem me falado esse ano, e esse jejum veio muito a calhar, principalmente o texto,
a respeito de paternidade. Não a paternidade apenas de um pai para um filho, mas a paternidade de Deus. E uma coisa que Ele gravou no meu coração esse ano foi que Ele é Pai e que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento: amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E nesse João 17, o que ficou muito explícito para mim foi quando Jesus ora ao Pai. E aí eu fui pesquisar. Jesus orou mais vezes ao Pai? E eu vi que sim. E Jesus, Ele sempre presta essa lembrança de homenagem, de demonstrar afeto, respeito e colocar o Pai dele no lugar de destaque. E Ele sempre está orando, pedindo a Deus. Antes de começar com os seus discípulos, Ele orou. Na ceia, Ele orou. E quando Ele estava ali na cruz pregado, Ele orou por todos nós, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. E o que Deus colocou no meu coração, como a Gabriela fala, como uma tatuagem nesses dias, foi que nós devemos sempre buscar o nosso Pai que está no céu. Buscando Ele, eu sei que você aí na sua casa vai conseguir entender que não existe tristeza, não existe solidão, não existe nada que te possa vencer nisso. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Eu vou chamar aqui mais uma pessoa, quer dizer, a pessoa, the chosen one. Eu acredito que você deve estar me ouvindo agora. Sim? Coloca no chat pra gente, por favor. Como é bom nós compartilharmos, né? E nós acreditamos que João 17 continuará mexendo conosco. Que assim seja, irmão Casanos. Queria orar um pouquinho mais. Obrigada, Jesus. Você é lindo e você está aqui de uma forma muito especial essa manhã. E nós amamos a sua doce presença. Oh, doce Espírito, como nós amamos você. E nós te pedimos que a palavra ministrada pela Lari e essa palavra ministrada pelo Ti, e essa palavra que nós vamos compartilhar, ela não é nossa, ela é sua. E nós confiamos que você está fazendo coisas lindas no nosso coração. Há 3 anos eu tenho compartilhado com vocês que essa oração tem transformado a minha vida, dia após dia. E eu tive o privilégio de andar e conhecer e caminhar com pessoas que oram João 17 há mais de 10, 15, 20 anos. E como é maravilhoso poder ver que essas pessoas, que você, que eu, que nós estamos desfrutando disso, como isso tem provocado algo diferente em nós. Não é verdade? E nós vamos relembrar os 3 desejos de Jesus. João, capítulo 17, verso 24, 25 e 26, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo. Aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Porque você me amou antes da fundação do mundo. Versículo 24. E ele continua no 25 e no 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém eu te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste, ou seja, o Pai e Jesus são um nesse amor, e o doce Espírito Santo também. Esse amor poderoso, esse amor que transforma, esse amor que muda a nossa vida para sempre, esteja em nós, assim como está no Pai. Então nós vamos nos lembrar, e que não só apenas nesses dias de 21 dias de jejum, mas em todo o tempo, eu quero te encorajar a você estar orando João 17. Eu comecei a orar quase todos os dias essa oração há 3 anos. E eu tive um encontro poderoso com Jesus.
Mas como assim, Dani? São encontros, você se encontra com Ele todo dia. Todo dia tem algo mais profundo, todo dia tem algo mais especial que Ele deseja fazer em você e através de você. Então, primeiro desejo, eu quero que eles estejam comigo. Segundo desejo, eu quero que eles me contemplem para que vejam a minha glória. É Jesus orando ao Pai e desejando isso. E eu quero, terceiro desejo, eu quero, Pai, que assim como o teu amor que está em mim e o meu amor que está em você, através do Espírito Santo, essa trindade, a gente conversou muito sobre isso nesses nossos episódios aí. Cara, a trindade batendo altos papos, lembra disso? É incrível. E eles conversando, o Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito, numa família linda chamada Trindade. E esse amor que está entre eles, como eles três são um, também está em nós, para que o mundo conheça a verdadeira igreja. Isso é unidade. Mas na prática, como que é isso? O Ti já conversou com você sobre isso. Eu acredito que o Ti foi tão tocado pela paternidade do Pai. E nós acreditamos que você também. Nós temos sido tocados pela paternidade. Sabe, um pai, tudo, nós falamos muito sobre isso também. Tudo na Bíblia começa lá na criação, Adão e Eva. Tudo se iniciou com a família, um projeto. Aqui na Imocasa nós chamamos o departamento de família de FAM. Bem-vindo à FAM, bem-vindo à família. Porque começou com um projeto no casamento. Tudo começa no casamento lá em Gênesis. E a Bíblia inteira vai até Apocalipse e termina no nosso casamento. Você e eu vamos nos entregar. E Jesus vai colocar um anel no nosso dedo. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva. Os filhos deles espalhados nesse planeta são a noiva que o desejam. E nós começamos a meditar sobre isso. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo coisas profundas ao seu coração, através dessa oração. Não é minha oração, não é sua oração, é a oração que Jesus deixou nessa palavra. E ela é para ser aprofundada, mergulhe nela. Não pare aqui. Encerrou o jejum? Ok, continue, vá mais fundo, vá mais fundo. Deixa Ele capturar cada vez mais seu coração, sua mente, suas emoções. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E como um pai, sabe, quando a gente se achega a Jesus e nós nascemos de novo e nós nos tornamos a família através da filiação, da redenção que Ele fez por mim e por você, nós ganhamos o título. E sabe o que vem com a paternidade? Nós ganhamos uma posição de filhos. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Pense aqui comigo. Quando você se torna um filho amado de Deus, você ganha inúmeros presentes. E um deles é se tornar filho. Mas quando a gente se torna filho, o que acontece? Nós ganhamos uma herança. Nós ganhamos uma herança. E você tem acesso. Eu tenho um primo que fala que um dos problemas do Brasil é não ter acesso. E é interessante, mas quando Deus enviou Jesus a essa terra, Ele disse: olha, eu amei tanto, eu amo tanto esse mundo, eu amo tanto essas pessoas, que eu envio o meu único filho, para que o meu filho morra por você, para te dar a vida eterna. Em João 17 nós descobrimos mesmo que a vida eterna é esta, que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos amá-lo, que nós possamos desfrutar da presença dEle. E a gente começa a conhecer. No começo, a gente é dependente totalmente do nosso pai, da nossa mãe. Nós não sabemos falar, nós não sabemos andar. E Ele te faz nova criatura, para que você dependa dEle. O primeiro ano, o segundo ano, e aí você vai crescendo, é como um bebê. Quem é pai e mãe aqui sabe disso, não é verdade? Os filhos, até 2, 3 aninhos, e aí vai, e são totalmente dependentes. E aí Deus não quer que a gente seja só filhinho bebê. Ele nos chama para amadurecer no nosso amor com Ele. E Ele te convida mais uma vez e Ele diz assim: olha, nós falamos sobre isso também, como é lindo e glorioso a figura do amor de Deus por nós. A Bíblia fala disso o tempo inteiro.
A Bíblia descreve esse amor, e em Efésios capítulo 5, Deus inspira Paulo, e ele começa a dizer: olha, existe um mistério entre Cristo e a igreja, ou seja, o relacionamento de amor. Lembra que eu falei lá no início? Tudo começa num casamento e tudo vai terminar num casamento. E eu acredito que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o Espírito de Deus nos convencendo, nos atraindo, nos amando e dizendo: vem, porque tem muito mais. Essa vida passageira de 70, de 100 anos nessa terra, a vida eterna é muito mais. Eu quero que você me conheça, eu quero que você se apaixone por mim, eu quero que você tenha afeições por mim, como eu tenho por você. Gente, para pensar, para meditar um pouco isso. O Rei da Glória tem afeições por você. Ele te quer, Ele te deseja, Ele te ama. São verdades que são profundas e elas nos transformam. Elas nos transformam. E nós somos convidados a amadurecer nesse amor, como um marido ama uma esposa, como uma noiva que vai se preparando para se encontrar com o seu noivo no dia do casamento. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Aí na sua casa, no seu sofá, diga comigo: liberdade. E Paulo aqui vai nos ensinar acerca da liberdade. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã: como você conquista a liberdade? Paulo começa a conversar com a gente, nos diz a maneira no qual nós podemos ser transformados. Paulo aqui está dizendo, não apenas uma liberdade, lembra? Aqui a gente ama pular, dançar, ir para a piscina, a gente ama festa, a gente ama adorar a Deus, pulando, dançando, sabe? A gente ama tudo isso, a gente ama estar de molho, só o que na presença dele. É incrível essa liberdade. Nós somos livres. Mas não é só isso que Paulo está dizendo. Não é só isso que ele está dizendo. É uma liberdade, escute bem aqui, ó, comigo. É uma liberdade tão profunda que o Espírito de Deus, Ele está te ensinando a ter uma liberdade na sua alma. E sabe o que é a nossa alma? É a nossa mente. Sabe o que é você possuir uma liberdade nos seus pensamentos? Sabe o que é você possuir uma liberdade na sua vontade? Sabe o que você é possuir uma liberdade nas suas emoções? Como o Espírito Santo traz liberdade para você? Como o Espírito Santo traz essa transformação a cada um de nós? Pense comigo essa manhã. E eu quero te revelar um segredo agora. Porque Jesus revelou isso naquela oração de João 17. E é isso que Paulo está se referendando aqui. Versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, diga comigo, contemplando a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Aleluia. Entenda, o segredo é esse, você contemplar. A Mila falou isso domingo passado. Contemplar a Deus, contemplar a sua presença, contemplá-lo. Paulo começa dizendo isso, sabe, ele explica isso. Quando você e eu contemplamos a Jesus, nós vamos ser transformados. É por isso que nós fizemos esse jejum. Ele tem um propósito. Nós desejamos ardentemente contemplar mais e mais. Como que eu vou conhecer a Deus? Contemple o Filho dele. Jesus se revelou, passou 33 anos aqui, como homem, 100% homem, sendo 100% Deus, para se revelar, para te deixar conhecer. Para se deixar conhecer. Como você e eu podemos sujeitar o nosso corpo à retidão de Cristo? Contemplando,
Como eu vou ser um com o Pai, como eu vou desfrutar desse amor. Quanto mais você contempla Jesus, quanto mais você se revela para Ele e Ele se revela para você, você se torna um com o Pai, com Deus Pai e Deus Espírito. E nós não estamos sozinhos, não. Ele deixou o Espírito Santo, Paráclitos. Ele deixou o Espírito Santo morar dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. Deu vontade de contar isso agora aqui. Sabe os anjos? A Bíblia diz em Hebreus que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os anjos de Lúcifer, 1/3 deles moravam no céu. Contemplavam tudo do céu. Moravam ali, o nome dele era Lúcifer, ele era um anjo de luz. E esses anjos desejaram ser igual a Deus. Lúcifer desejou, ele se orgulhou no seu coração. E sabe o que aconteceu? Esses anjos caíram. E 1/3 deles caíram com Lúcifer. Deus fez o que a respeito disso? Você já parou para pensar nisso? Os anjos moravam no céu, contemplavam a glória de Deus, estavam ali. E rejeitaram tudo aquilo. Eles se rebelaram contra Deus. Eles quiseram no seu coração ser igual a Deus e maior do que Deus. Ezequiel fala isso também. Mas sabe, Deus não enviou Jesus para fazer expiação por esse pecado de anjos. Mas eu e você nos rebelamos contra Deus. Eu e você rejeitamos a presença dEle. Eu e você desobedecemos Ele. Eu e você fazemos tanta coisa. Mas eu quero te lembrar que Ele mandou o único Filho dEle para morrer por mim e por você. Ele fez expiação do meu pecado e do seu pecado. Sabe por quê? Porque Ele te deseja. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. E Ele se tornou tudo em amor por nós, para que fosse restaurada toda a humanidade novamente, para o plano original de Deus Pai. E eu quero te revelar um pouco mais desse segredo da contemplação. É o princípio de contemplar e se tornar. Aquilo que você contempla, você se torna. Quando nós contemplamos a Jesus, qualquer aspecto do caráter de Jesus, qualquer atributo de Jesus, quando a gente começa a contemplar é o que, Dani? É olhar fixamente com admiração. Isso é contemplar. É olhar fixamente com admiração. Será que eu e você temos olhado fixamente para Jesus e admirado quem Ele é? E quanto mais nós fazemos isso, mais nós somos transformados e vamos nos tornando como Ele é. Como Ele e o Pai são um. É o princípio do qual nós fomos criados à imagem e à semelhança dEle. Você está entendendo isso, meu querido? Então quanto mais eu vou contemplando Jesus, quanto mais eu vou olhando fixamente para Ele, quanto mais eu vou admirando Ele, mais eu vou me tornando quem Ele me formou para ser lá no início. Entenda isso, deixa isso ser uma revelação essa manhã no seu coração. E sabe por que a Bíblia é recheada e ela se importa com os nossos olhos? Porque como você contempla? Através do seu olhar. E as pessoas que não têm visão, os cegos de nascença ou os cegos que adquiriram alguma deficiência, eles contemplam, eles olham às vezes muito mais do que a gente que tem visão. Porque o nosso corpo humano tem 5 sentidos e aguça a maneira deles verem, através do ouvir, através do tato, através do olfato. Os outros sentidos são mais aguçados. E eu creio que essa manhã Deus vai aguçar o teu sentido, a tua visão de contemplar Ele. É isso que Ele está dizendo para a gente em Mateus capítulo 6, o sermão da montanha. Eu sempre digo isso aqui. Você quer medir a sua vida espiritual? Compare Mateus capítulo 5. Capítulo 6, capítulo 7. É o termômetro da vida cristã. Para nós, é o sermão da montanha. É o sermão do monte. E lá em Mateus capítulo 6, 22 em diante diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que significa isso?
Aquilo que você contempla, preste bem atenção, anote isso, por favor. Aquilo que você contempla com desejo, com admiração, é replicado em seu coração. Aquilo a que você entrega o seu olhar é reescrito em sua mente. Aquilo que você contempla com desejo, aquilo que você contempla com admiração, é replicado em seu coração. Aquilo na qual nós entregamos o nosso olhar, é reescrito em nossa mente. Por isso Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo ama fascinar os teus olhos. Ele criou tanta beleza, Ele criou o mar, lá na criação, no jardim do Éden, Ele criou o firmamento, Ele criou o céu, Ele criou as estrelas. Onde você vai nesse mundo? Eu tenho um alvo de viajar muito, eu quero conhecer tudo que Deus fez, essa beleza imensa. E tem alguns países que o Pai já me levou e é tão lindo, gente. O nosso Brasil é lindo. Você vai bem aqui no Rio de Janeiro, você começa a contemplar as belezas das praias nordestinas. Meu Deus, quanta beleza. O céu de Brasília é lindo, é o nosso mar. O pôr do sol aqui em junho, meu Deus, é um dos mais belos do mundo. Quem fez isso foi Ele, para que você contemple, para que você admire, e aquilo vai entrando em você. Mas existe uma beleza maior, existe um prazer maior, é quando eu e você contemplamos a Jesus, o nosso noivo, dia a dia, a cada manhã, a cada madrugada, a cada noite, horas e horas passando na presença dEle. Porque às vezes você assiste um filme, você assiste uma série, tem gente que está maratonando série e passa 24 horas, 48 horas vendo série. Quantas horas você está contemplando o Filho de Deus? Quantas horas você está contemplando Jesus? Contemple Ele, admire Ele. Olhe para Ele fixamente. Aquilo que você contempla com desejo é replicado no seu coração. Aquilo a qual você entrega o seu olhar é reescrito na sua mente. Deus quer te fascinar todos os dias, toda hora. Ele criou o teu pai, Ele criou a tua mãe, Ele criou teus filhos. Existe beleza maior do que a família. Ele te deu irmãos, Ele te deu a igreja, que é uma segunda família. E quando você vai contemplando Jesus, de glória em glória você é transformado, e sendo um com o Pai, porque o Pai amou o Filho desde a fundação do mundo, e Ele te ama, e Ele te quer, e Ele te deseja. Deixa essa revelação entrar no seu coração essa manhã. Sabe quando você lê a Bíblia, lembra, a gente conversou sobre Oséias. Meu Deus, Oséias, ele foi se casar com uma prostituta, Gomer. E sabe, você fica assim, meu Deus, essa Bíblia, esse livro é incrível. Às vezes você não fica assim, gente, eu fico assim, eu leio a Bíblia, eu leio as histórias da Bíblia, eu fico fascinada. Meu Deus, o mar se abriu diante de Moisés, o cego, o leproso, Deus curou, Deus tocou. E ele começa, as escrituras estão repletas do Pai, fascinando cada um dos seus filhos. Abraão e Isaac, Gênesis capítulo 22, a gente vai encerrar com esses exemplos aqui. Eu quero encher o seu coração dessa palavra essa manhã. Imagina comigo, Abraão, Deus chamou ele e disse, Abraão era apaixonado pelo filho dele, esperou por esse filho quase 100 anos, o filho da promessa. E Deus Pai, Gênesis capítulo 22 fala, Deus pôs à prova o coração de Abraão. E aí ele começa a caminhada, ele vai para o monte sacrificar o próprio filho, sabe? Você iria subir uma montanha e, por amor a Deus, entregar o seu próprio filho? O filho da promessa, o filho que você esperou tanto, um filho que você amou tanto. E Isaac, irmãos, eles estavam caminhando, sabe? Sabe que, pessoal, eles estavam caminhando e naquela época não tinha carro, tá? Então imagina, eles passavam 2, 3 dias e, salvo engano, foram 3 dias. E olha aquele pai, ele preparou tudo, ele preparou a lenha, ele preparou o cutelo, ele preparou tudo que era para levar para o sacrifício naquela época. Os sacerdotes ofereciam sacrifício, a gente já viu isso. E era um cordeiro que era sacrificado ali no altar para Deus. E Isaac pergunta para ele, pai, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro?
E Abraão diz para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Me fala se isso não é um fascínio. Quando você lê isso, isso salta aos seus olhos, isso é revelação. E aí você quer contar para todo mundo a história de Abraão, você quer compartilhar com todo mundo a história de Oséias, você quer compartilhar com todo mundo a história de Moisés. E nós sabemos que quando ele chega, ele pega o cutelo e ele vai, sabe, realmente tirar a vida do próprio filho. A voz de Deus diz para ele: Abraão, Abraão, você realmente me ama, Abraão. Você é fascinado pela minha presença, porque nem ao teu próprio filho tu negaste para mim. Eis aí o cordeiro, Abraão. Gente, se isso não te fascinar, e Moisés, eu posso aqui ficar horas e horas falando da palavra, e o povo dizendo: está acabando tempo, mas entende, quando você é fascinado pela palavra de Deus, quando você é fascinado, sabe, pela presença dele, cara, Moisés ficou 40 dias e 40 noites contemplando somente a Deus. E ele, quando chegou lá desse Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos. Quem já assistiu essa novela aí sabe, né? Então ele recebeu os 10 mandamentos. E a Bíblia diz, Êxodo capítulo 34, depois você vê lá, do versículo 29 em diante, que o rosto dele brilhava, o rosto dele se transfigura. Você já parou para pensar por que Deus faz isso? E Deus abriu o mar vermelho, sabe? Estevão, Atos capítulo 6, Estevão foi o primeiro mártir, sabe, considerado entre os homens. Estevão foi um diácono. Olha, diáconos, ai de nós se não fossem vocês. Vocês são maravilhosos, Deus abençoe cada um, sabe, porque vocês amam servir. Estevão era um diácono na igreja primitiva, e o nome Estevão significa coroa, sabe, e depois você vai lá em Atos capítulo 6, combinado? Vai lá ver, e simplesmente, cara, foram falsas testemunhas, começaram a acusar Estevão, dizendo que ele estava pregando falsa adoração, sabe, e aí a galera do Sinédrio pega Estevão e coloca lá, e começa a apedrejar Estevão. Presta bem atenção aqui. Pedras são lançadas sobre a vida daquele homem. E sabe o que acontece? Ele contempla Jesus. Ele começa a contemplar, lê lá em Atos capítulo 6. E ele começa a ver Jesus. Lembra o que eu falei? Aquilo que você contempla, você se torna. E presta bem atenção. Estevão, quando olha Jesus e as pedras estão vindo sobre ele, ele não está nem aí. Eu acho que nem dor ele está sentindo, porque ele está tão conectado, ele está tão admirado, ele está tão fascinado, ele está tão com o olhar dele fixo em Jesus, que ele diz: eu acho que na cabeça dele: me mata logo que eu quero ir para lá. E sabe o que ele diz, irmãos? Lembra? Aquilo que você contempla, você se torna. Lembra bem agora. Pai, ele ora assim, ele está contemplando Jesus, e ele está se tornando Jesus. Isso é para Estevão, e é para você e para mim, porque ele ora assim: Pai, perdoa, Jesus. Atos capítulo 6, versículo lá, eu não lembro agora, mas vai lá, se alguém achar para mim, eu quero. Ele ora isso: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ora o mesmo que Jesus lá na cruz. Quando Jesus se entrega, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Êxodo capítulo 6, Atos capítulo 6, né? Atos capítulo 6, versículo 7. O pessoal está me ajudando aqui, mas depois você vai lá ver, tá? Começa a história de Estevão em Atos capítulo 6, e você vai vendo tudo isso se desenrolar. Vai até o 7, mas eu quero que você perceba isso. Ele estava contemplando Jesus, e ele começa a orar igual Jesus, porque ele ora a mesma oração que Jesus faz na cruz. Você está entendendo isso? Que isso te fascine essa manhã. E nós vamos encerrar com Pedro. Eu amo Pedro, você sabe que eu sou apaixonada por Pedro. Olha o que tinha acontecido. Jesus pede para os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia. João Batista, o grande profeta, tinha morrido. E Jesus sobe para o monte para orar, depois que todo mundo fica sabendo da morte de João Batista. E os discípulos estão do outro lado. Olha aqui para mim. E sabe o que acontece? Começa a vir uma tempestade. E Jesus está lá no monte, orando. E começa a vir uma tempestade. Eu ainda não tive o privilégio de ir no mar da Galileia, mas eu vou em breve. Profetiza aí na minha vida. Quem quiser ir, vamos juntos lá a Israel. E
E simplesmente Jesus começa a vir andando sobre as águas. E, gente, existia uma tempestade. Eu acho que tem gente que imagina essa cena, quando Jesus vai pisando, né? Parece que as águas estão cristalinas, calminhas. Não, existiam ondas. Era uma tempestade ali no mar. Eu já passei por uma tempestade no mar, irmãos, e é terrível. E olha que eu estava dentro de um navio enorme, não sei quantos andares. Mas enfim, vamos na história de Jesus, depois eu te conto essa. E assim... Cara, foi terrível, o meu navio, assim, eu ainda não quero ter essa experiência tão cedo, sabe? Mas Jesus estava andando em meio às ondas, em meio àquela tempestade. Jesus estava caminhando sobre a tempestade, em meio ao mar. E Pedro faz o quê? Meu Deus, é um fantasma? Cara, Pedro é incrível. Chegar no céu, vou abraçar Pedro, porque eu acho ele muito parecido com a gente, sabe? E ele começa o quê? Olhe para mim, contemplar a Jesus. Ele começa a colocar os olhos dele fixamente em Jesus. E quando ele consegue discernir que é Jesus, o olhar dele fixo, ele com admiração, ele enxerga o mestre dele, o discipulador dele. Ele enxerga e ele, eu quero ir até você, eu quero isso para mim. E ele não está nem aí para a onda, ele não está nem aí para nada. E ele começa a caminhar sobre as águas. A gente sabe, né, que quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas, irmãos, ele teve coragem para ir. E sabe, eu quero te dizer essa manhã, Moisés, Abraão, Pedro, Oséias, o próprio Jesus, a lição é, João 17, existem desejos profundos para nós. Ele ama estar conosco. Ele quer que você contemple Ele. Nós só vamos ser um com o Pai, que é o terceiro desejo. Sabe, se nós contemplarmos a Jesus, a revelação de quem Jesus é, a beleza de Jesus todo dia, se deixe fascinar essa manhã. Esse é o nosso convite, encerrando esse jejum. Se deixe fascinar por Ele essa manhã, como Pedro fez. Não importa a circunstância, não importa a tempestade que estava ali com Pedro, ele pulou daquele barco e ele foi encontrar com Jesus. E sabe o que eu tenho muitas perguntas. Cara, por que os outros discípulos, quando viram que Jesus pegou Pedro, faz sentido, eles começaram a caminhar de novo juntos para o barco. Eles estavam caminhando juntos para o barco. Eu não sei não, se Mateus, sabe, se André, todo mundo que estava ali, por que eles não pularam também, gente? Foram. Fica com essa aí. Entende? Mas Pedro foi e contemplou Jesus. E mesmo que você e eu, às vezes, nós podemos desviar um pouco o nosso olhar dele, não se preocupe, ele continua com o olhar fixo para nós, dizendo, vem. Apocalipse 22 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Jesus está voltando, Ele está voltando para te buscar. Você é a noiva apaixonada dele, Ele está voltando para te buscar. Eu quero te convidar para você separar os seus elementos, e nós vamos ceiar essa manhã, pedindo a Deus, consolidando esses 3 desejos. Que, Pai, eu quero que eles estejam comigo. Pai, eu quero que eles me contemplem, que eles vejam a minha glória. E eu quero que o nosso amor, o amor que está em mim e você, estejam neles também. E como isso é possível, Dani? Contemple a Jesus. Revele o seu coração a Ele, porque Ele está o tempo inteiro revelando quem Ele é para você. Amém? Se você puder separar o seu suco de uva, se você puder separar o seu pão, eu queria convidar a Gabi e o Tiago para estarem comigo aqui. Tem algumas pessoas hoje aqui no nosso auditório, eu estou feliz. Quero convidar você para vir aqui ceiar. Enquanto eles vão servindo todos que estão aqui, nós vamos orar juntos. Separe o seu pão, separe o seu suco de uva. Enquanto eles vão servindo, eu quero pegar o pão com você e eu quero dar graças. Marcos capítulo 14, versículo 22 diz assim: então tomou o cálice. Quem pegou esse cálice? Jesus. Ele estava sentado com os discípulos, sabe? Ele tinha orado, ele estava fazendo essa oração de João, ele ia para a cruz, de João 17.
Cara, João escutou Jesus orando com o Pai. Porque lembra, eles três foram se afastaram e foram orar com Jesus. E ele está celebrando ali a última ceia antes de ir para a cruz. Todos receberam os elementos. Fiquem aqui comigo. Mila, me dá. E eu queria pedir para Gabi orar, agradecendo pelo pão. E o Ti vai orar agradecendo pelo cálice, pelo vinho. Ora, Gabi. Amém, Deus, eu te agradeço, Pai. Obrigada pelo seu sacrifício, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama com tão grande amor que entregou o seu corpo por nós, para que nós pudéssemos hoje te contemplar e comer desse pão e lembrar que o Senhor está conosco, que não importa as circunstâncias, o Senhor é o mesmo hoje, o mesmo. Amém, O mesmo que Pedro contemplou no meio da tempestade, o mesmo que Estevão contemplou enquanto estava sendo apedrejado. Tu és o mesmo. Tu estás aí ansiando para que a gente tenha esse momento de contemplação e que os nossos olhos se encontrem com os teus. E tudo isso se deu a partir do teu corpo, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Que ao comermos desse pão, o Senhor coloque esse desejo no nosso coração de viver essa comunhão mais profunda e de ter gratidão, Senhor. Amém. Porque o Senhor entregou o seu corpo e eu te agradeço por esse pão e consagro ele a Ti, Senhor. O pão de cada um que está conosco ceando juntos, Pai. Que o Senhor ministre a sua vida em nós, em nome de Jesus. O Ti vai agradecer pelo suco de uva. Pega o seu cálice aí. Senhor Deus, nós consagramos este suco de uva aqui nesta igreja e em cada um dos lares. O Senhor disse que façamos isso em memória do Teu nome e nós façamos todos os meses. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que venhamos a entender que o sangue que ali foi derramado, representado aqui, não foi o sangue do fim, mas o sangue de uma nova vida. Amém, Jesus. Uma nova geração nasceu daquele dia, a partir de Ti, ó Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Nenhum homem, nenhuma mulher vive mais em pecado, pois o Teu sangue nos lavou. Obrigada, Jesus, por e nos isso. trouxe, Senhor, a redenção, para que pudéssemos andar contigo em santidade. Obrigado por este momento, Pai, onde lembramos todo o sacrifício, todas as dores que Tu passou, mas nos alegramos. Obrigada, porque Jesus. Tu fizeste isso para o nosso bem. Amém, Jesus, obrigada. Eu quero te convidar a você pegar o seu pão, pegar o seu cálice. E eu quero declarar, nós como igreja, todos que estamos aqui, vamos declarar uma palavra profética para a sua vida, para a sua família. João 17, a Bíblia nunca mais será a mesma para você. Porque a partir de agora, não apenas será um memorial, mas você vai contemplar Jesus. Você vai contemplar até se tornar o que Ele quer que você se torne. Nós profetizamos isso, Jesus, para todos aqueles que estão vendo o que o Senhor está fazendo essa manhã, Pai. E nós descansamos e cremos que o Teu Espírito é expert em fazer isso, Papai. Coma do pão. Eu queria muito que o devoção estivesse subindo. Nós vamos encerrar adorando ao Pai. Isso, se alegre, coma desse pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu queria muito que a gente celebrasse essa canção, que a gente vai desenvolvendo esse amor, desenvolvendo esse relacionamento com Ele. E eu quero que você pegue o seu cálice aí, separado o seu vinho, e nós vamos celebrar isso junto, enquanto a devoção está subindo, e nós vamos terminar ministrando juntos.
E pegue aí o seu cálice. Pai, nós te damos graças pelo teu sangue maravilhoso vertido naquela cruz. Celebre aí, agradeça. Tome aí do seu cálice. Vamos celebrar juntos. Que a alegria do Senhor invada o seu coração, a sua família. A gente vai adorar um pouquinho mais. Vamos lá juntos com o time. Até mais, até já!